O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou Luís Janes e o convidado de hoje é Tiago Turgão, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Basquetebol do Algarve e uma das pessoas que melhor entende como é que o mundo basquetebolístico se interliga com o mundo onde vivemos. Foi uma troca de opiniões enriquecedora, pelo menos do meu ponto de vista, e onde falámos de tudo e mais alguma coisa. Um dos aspectos que depois eu e o Tiago comentámos foi a extensa das minhas conversas, que o Tiago, entre muitas outras pessoas, entende serem muito extensas. Mas, embora concordando com esse facto, fui ouvir toda a conversa com muita atenção e não tive coragem de cortar nenhum pedaço, pois arriscava-me a deixar de fora alguns dos fascinantes temas que nós debatemos. Fica assim por hoje, e eu prometo que no futuro próximo vou tentar apresentar programas mais curtos ou então partir para outra solução apresentada pelo Tiago e que passa por mostrar apenas um excerto da conversa e depois disponibilizar um link com toda a entrevista. Vou estudar qual a melhor solução. Para esta semana, no entanto, vamos ficar com o Tiago Turgão em versão completa. Espero que gostem. Tiago, boa tarde, bem-vindo ao espaço do Afundanço. É um prazer tê-lo aqui. Fale-me um bocado de si. Como é que surgiu a sua ligação ao basquete? Boa tarde, Luís. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer estar aqui no Afundanço e partilhar um pouco da minha visão sobre o basquetebol. A minha ida para o basquetebol foi uma sugestão do professor João Horta, o malogrado professor João Horta, que era colega e amigo do meu pai, e uma vez que eu era uma pessoa já para a idade com uma estatura acima da média, ele desafiou-me a começar a jogar basquete no Sporting Clube de Farense. Conte-nos um bocado de como foi a sua carreira, a sua ligação. Olha, eu confesso que os primeiros anos foram uns anos difíceis. Treinava muito, jogava pouco e tinha pouco jeito. Era daqueles que aquecia o banco, não? Aquecia muito banco, às vezes nem era convocado. No primeiro ano penso que fui convocado no último jogo e esqueci-me do bilhete de idade, não joguei. Foi também traumático. Portanto, no Farense? No Farense, sempre no Farense. Depois dá-se uma mudança e evolui muito tecnicamente. Tive o privilégio de ter bons treinadores, tanto no Farense com o António Fortuna, como na seleção do Algarve com o Tito Real, e efetivamente foram anos de muito gozo, muito prazer, alguns títulos. Consegui esquecer aquele início mais tremido, não? Sim. Depois tudo se esquece quando efetivamente temos um grande prazer no que estamos a fazer e tínhamos realmente umas equipas muito competitivas e disputámos tudo o que havia para disputar a nível regional e a nível nacional. Portanto, comparando com o basquete desta altura, a competitividade do basquete algarvio não é só de agora, já vem de bastante atrás. Sim, o Algarve sempre teve algumas equipas que se destacaram, o que acaba por ser quase um motivo de algum espanto, porque efetivamente quando pensamos em massa crítica e analisamos que, por exemplo, a Associação de Lisboa se calhar tem 30 equipas num determinado escalão, alguns vão de metro para os jogos, entre elas, se quiserem, e nós aqui fazemos muitos campeonatos com meia dúzia de equipas. E dessa meia dúzia se calhar há duas que têm um nível diferente. Acaba por ser quase incrível como é que depois chegamos lá acima e ainda conseguimos ser competitivos. Isto faz-me lembrar um bocado, eu vou já puxar um bocado à frente, o treinador da equipa de Angola que está a disputar o Mundial deu uma entrevista que disse que as pessoas quando fazem determinado tipo de comparações têm que perceber em que ponto é que estão as situações. Em Angola, no fim de semana, há 14 jogos de basquete, por exemplo. Ele é catalão, o treinador da equipa angolana, e diz que só na Catalunha há perto de 2.500 jogos de basquete. Portanto, desde o início, esta diferença de competitividade depois tem que se fazer notar. É um bocado o que acontece aqui entre o Algarve
e as zonas mais competitivas, que acabam por ser Lisboa, Porto, Aveiro, porque de resto nós já conseguimos chegar ao pé dessas. Estamos assim numa charneira. Vamos lá ver, nós em número de atletas, se a memória não me falha, penso que somos neste momento a quarta associação com mais atletas. Penso que ultrapassámos inclusivamente a Aveiro. E ao nível das seleções regionais, nas festas do basquetebol, temos tido muito bons desempenhos, em particular nas equipas masculinas, com títulos nacionais, de vice-campeões nacionais. Bicampeões até, o de Mini 12. Exatamente, os Mini 12 foram bicampeões nacionais. Eu penso também que muito do sucesso, ou do que está na origem do sucesso, também está um pouco relacionado com o modelo competitivo que a associação escolheu para ter nos Mini 12. Porque efetivamente a Federação dá a opção de se jogar 4 contra 4 ou 5 contra 5, e o Algarve tem tido um modelo competitivo de 5 para 5 desde obrigá-los desde mais novos, desde mais jovens a serem competitivos. E a jogarem num cenário mais real, que é aquele cenário que vão encontrar depois no futuro, não é? No futuro imediato, logo imediato, a partir do ano seguinte. Exatamente. Portanto, o Tiago faz parte da associação. Isto tem havido um crescimento grande, sustentado, embora baseado apenas em 2 ou 3 zonas do Algarve. Devemos considerar a zona de Faro, Olhão, a zona de Albufeira, que por si só é uma zona, e a zona de Portimão, Ferragudo. O resto do Algarve está um bocado... Sim, digamos que o Juventude de Vila Real tem passado por algumas dificuldades. Neste momento não sei se está moribundo, está a tentar pelo menos dinamizar. Está a tentar reanimar-se. Em Tavira também tem sido feito um esforço grande nos últimos anos. São Brás está a tentar criar uma equipa. Os Tubarões têm feito um trabalho muito bom, muito sustentado. O Farense também passou uma fase mais difícil e também aos poucos tem conseguido ter alguma sustentabilidade. Albufeira com o CBA e com o Imortal são 2 equipas sempre muito competitivas, com excelentes atletas. O Portimonense tem feito um excelente trabalho nas camadas jovens. Na formação, foi o grande dominador o ano passado das competições, das fases finais. Sim. O Ferragudo, com particular destaque, se calhar mais nas equipas femininas, mas a todos os níveis, também sempre com muita gente, muitos jogadores, muita gente a apoiar, e penso que não me terei esquecido de nada. Sim, acho que não. Há um polo em Silves, penso que ligado ao Portimonense. Eu ouvi contar, não sei se é verdade, porque ainda não consegui apurar isto. O Portimonense está com um bocado de dificuldade este ano na formação em relação a miúdas, porque o Ferragudo fez uma razia, não sei se por opção das miúdas que estavam no Portimonense foram para o Ferragudo, se calhar porque acham que têm mais possibilidades de chegarem ao topo numa competição mais a sério, ou então, mas contaram-me que em sub-14 o Portimonense está com dificuldades em conseguir apresentar uma equipa. Acha que se isso, haver 2 equipas tão competitivas num espaço tão pequeno, é contraproducente? Não, eu acho que quanto mais equipas houver, melhor. Acontece que meia volta, um ano de recrutamento mau pode ter um impacto grande nos anos futuros. E meia volta será transversal, e que acontece um pouco em todos os clubes. Torna-se difícil às vezes depois em alguns escalões formar equipas. Acabamos por apagar um bocado esta interioridade que estamos a falar há bocado. Não haver tanta massa crítica como, por exemplo, nas grandes cidades. Não há tanta massa crítica, o sistema de transportes públicos não ajuda nada, não é bom, não facilita na mobilidade. E efetivamente torna-se depois um pouco difícil corrigir uma situação em que houve um recrutamento que não funcionou bem, ou podemos dar o exemplo da pandemia, em que houve muitos atletas que desistiram. Sim, que desapareceram. E portanto depois torna-se um pouco difícil tapar esses buracos. Naturalmente que eu acho que no processo evolutivo
As pessoas, os atletas querem ser competitivos, querem ganhar sempre e pode haver esse apelo de, por iniciativa própria, quererem jogar, passar para um clube onde lhes dê mais garantias de conseguirem atingir ser competitivos o topo. e conseguirem atingir resultados. Ao mesmo tempo, infelizmente é um fenómeno que não é só do Algarve, penso que acontece um pouco por todo o lado. Efetivamente, às vezes existe algum assédio por parte de clubes para irem buscar determinados jogadores que lhes interessam a outros clubes. Não sei se é um aspecto que terá alguma solução, algum peso tem sempre, mas eu penso que não vale a pena estar com grandes lamentos sobre esse tema. Aquilo que realmente é importante é ter uma grande base nos minis, ter sempre uma grande base de fazer a pirâmide como deve ser. Ter sempre pelo menos 100 minis, e esse é o segredo que depois poderá garantir que no futuro existe massa crítica no clube para ter boas equipas. E qual é que é a sua opinião em relação à posição que o basquete ocupa nesta altura a nível de desporto? Já está a perder um bocado aquele elan que havia aqui há uns 10, 15 anos. Estamos a ser ultrapassados pelo handball, pelo vôlei. Qual é que é a sua opinião? Estamos a perder visibilidade? Eu, na minha opinião, estamos a recuperar alguma visibilidade. Já perdemos há muito tempo. Quer dizer, não é de agora? Não é de agora. Penso que mais recentemente se tem sentido uma melhoria. O efeito Nemias? Penso que não. Penso que fruto também do bom trabalho que tem sido feito ao nível dos clubes. Eu recordo-me que o grande impulso que eu senti na minha altura com o basquetebol foi quando a RTP2 começou a transmitir jogos da NBA. E aquelas finais entre Celtics e Lakers, e depois marcaram-no muito, não é? Veio aquela geração dos Bulls e dos Pistons, e isso efetivamente ajudou a impulsionar muito o jogo em Portugal. Efetivamente as outras modalidades também não estão a dormir e portanto vão fazendo o percurso delas. A história dos pavilhões vazios, estamos a falar mais ao nível do basquetebol profissional, não é? Digamos assim. Que acaba por ser o espelho de toda a modalidade, não é? Eu costumo dizer que se os pavilhões estão vazios é porque a modalidade nessas competições está a ter pouco para oferecer. É um bocado. Também tenho partido dessa opinião e acaba por ser também porque é pouco visível. Nós temos, em termos de basquete, é uma modalidade que não é muito vista na televisão. Nós temos, na RTP2 costumava dar, pelo menos até o ano passado, um jogo por semana, e depois não se ouve falar mais do basquete português. Tirando a FPB TV, que nem toda a gente tem acesso, há muita gente que nem sequer sabe que existe. O nosso basquete não é visível. O nosso basquete não é o basquete no global aqui em Portugal. Por exemplo, está a decorrer um campeonato do mundo nesta altura, está completamente a leste, as pessoas em Portugal estão completamente a leste do que se passa lá. Sim, por acaso tenho visto mais jogos do europeu de voleibol feminino e masculino que passam na Sport TV do que os de basquete. Vamos lá ver, nós vemos na Eurosport competições organizadas de snooker, vemos de dardos. Dardos, sim. Vemos muita prova ciclista. Vemos muito futebol dos árabes. Vemos também, não queria tocar no tema do futebol porque senão não é necessário. E nem conseguimos chegar lá, não é? Mas vemos muitas competições como a Taça Davis, por exemplo. O que estas organizações ou que estes eventos ou estes campeonatos têm todos em comum é o facto de serem organizados por empresas privadas que souberam criar um produto, souberam gerar receitas para 3 ou 4 anos com audiência televisiva, e essa receita é distribuída pelos atores que são as equipas ou que são os jogadores ou os atletas. Sim. E isso permite ter os melhores e ter um produto de qualidade que atrai a audiência. Quem é que diria há 10 anos atrás que nós íamos ver um campeonato de dardos com os melhores jogadores de dardos
Quer dizer, uma coisa que os dardos eram uma coisa de bar ou de salão. Que nós íamos ao E bar que nós beber uma víamos cerveja e atirar uns jogava dardos. um bocadinho né? de dardos e, portanto, faltou focar a Fórmula 1, que é outro exemplo também de um produto que é capaz de atrair audiências e está a trazer mais audiências nos últimos anos. A Fórmula 1 está a conseguir outra vez ter outra dinâmica e está a conseguir distribuir receita. Porquê é que não se usa esta fórmula em Portugal? Não sei. Nós, até no basquete até podíamos agarrar na NBA. Tivemos No início dos anos 80 a NBA estava falida. Tivemos no passado a Liga Profissional. A Liga Profissional entrou em falência no ano da crise de 2008, do subprime, mas entretanto já passaram uma série de anos e, portanto, volto a dizer... Francamente, eu acho que a Liga Profissional não chegou a convencer, não se chegou a firmar. Não sei se por falta de objetivos a longo prazo, mas não chegou a agarrar o público-alvo. Não tenho conhecimento para identificar quais foram as causas do fracasso. O que sei é que Falta de dinheiro foi uma delas, de certeza. é preciso replicar estes modelos destas competições que criaram um produto De boa governação. de boa governação e que garante entretenimento às pessoas. E, portanto, com audiência, com patrocínios, com os melhores atletas, cria-se um produto que atrai pessoas aos pavilhões e à venda de direitos televisivos. Pois, que acaba... Mas eu dá-me a ideia que cá em Portugal o povo português não gosta muito de desporto. O povo português está futebolizado e dentro do futebol está fidelizado a três grandes, que é o que ocupa o espaço praticamente do imaginário das pessoas. Posso estar a ser injusto, mas é o que eu sinto. Eu partilho da mesma opinião. Eu acho que as pessoas em Portugal gostam dos clubes, não gostam propriamente Da atividade em si, não é? Porque se nós nós por exemplo temos aqui a seleção de Gibraltar a jogar, já jogou cá no estado do Algarve contra a França, que é campeão do mundo, e o estado do Algarve estava às moscas. Noutro sítio qualquer, esta organização, até mesmo as próprias autarquias, tinham feito um evento de cartaz. Quando é que nós temos os campeões do mundo de futebol a jogar aqui, mesmo ao lado de nós? Parece que não ligamos muito a estes eventos desportivos. As pessoas nem ao futebol vão. Pois, é isso. Com estádios com capacidade para 10 mil espectadores. Estão ali às moscas. Não sei se a média do ano passado da Primeira Liga andou na casa das 3 mil, não estou bem seguro. Mas efetivamente, quando se vê isso comparado com outros países, se percebe que efetivamente as pessoas gostam dos clubes, gostam mais dos três grandes, muitas vezes nem gostam do clube da terra. É apenas o segundo amor. E não é? por isso acaba por justificar um pouco a ausência de público, se bem que quando se fala em futebol, penso que este futebol que nós temos atualmente em Portugal já acabavam com ele e criavam um ali ao lado, porque efetivamente estamos mais ocupados em questões marginais do que propriamente acho que no jogo. É um mau espetáculo. Mas vamos falar de basquetebol. Vamos falar de basquetebol. Como é que o Tiago vê este ano que vem tantas equipas algarvias? Vai ser um ano de fartote em termos de competições de topo. 4 equipas nas Liga Betclic. Tanto o Imortal em masculino e feminino, que já lá estava, o Portimonense e o Ferragude, que vão entrar. Não sei se o Tiago tem acompanhado as notícias sobre a constituição dos plantéis, como é que vê no global esta participação? Quais são as suas expectativas? Sim, posso tentar fazer aqui um enquadramento e partilhar um pouco a minha visão. Desde logo o exemplo do Portimonense e do Imortal, que hoje em dia já não são o Portimonense e o Imortal, são secções que saíram dos clubes de origem e criaram equipas, estruturas completamente autónomas. E, portanto, estou convencido que parte do sucesso, parte daquilo que está na origem do sucesso destas equipas é o facto de terem cortado o cordão umbilical com os antigos clubes. Criaram uma independência. Muito virados para o futebol. No caso do Imortal nem tanto, mas a verdade é que o futebol é um sorvedor de dinheiro. Sim. No futebol o dinheiro nunca chega. Nunca é demais.
E vive-se no futebol e no vezes, mundo que gira à volta do futebol. Vive-se a maior parte das vezes acima das possibilidades, e isso acaba por retirar recursos a outras modalidades, neste caso o basquetebol. O caso das equipas que elencou são efetivamente fruto de muito trabalho. Não apareceram de geração espontânea, não é? Não apareceram de geração espontânea, são o resultado de muitos anos de dedicação, de estratégia, de trabalho muito voluntário e algum profissional. Sim. Por exemplo, podemos agarrar no caso do Ferragudo, que foram buscar o professor José Calabota há 3 anos, não estou a erro, 3 ou 4 anos, com o objetivo, definido logo naquela altura, de chegar à Liga Betclic. Portanto, um projeto, ao contrário do que costuma acontecer em Portugal, um projeto a pensar no futuro. Eu tenho a plena convicção de que não conseguimos dar um salto qualitativo se não houver profissionalização. E efetivamente não é possível olhar para isto só de um ponto de vista. O sucesso depende de muita coisa. Alguns clubes dependem mais do financiamento público do que outros. Há autarquias que apoiam mais uns clubes do que outros, mas eu penso que efetivamente é necessário que os clubes exijam mais deles próprios e exijam mais também dos outros. E num país pobre como o nosso, onde nas autarquias muitas vezes a estratégia que é seguida é a estratégia de distribuir dinheiro pelas capelinhas todas. Isso retira faz dispersar recursos e muitas vezes permeia quem não tem mérito. E não há hipótese de um projeto sério conseguir ser apoiado como deve. E portanto, mais valia haver critérios claros e objetivos, com metas ambiciosas que dessem majoração a quem tem profissionais quem atinge habilitados, patamares, que tenha uma contabilidade organizada, que os seus dirigentes tenham formação, premiar e dar majoração a todos aqueles que têm mérito e que vão conseguir evoluir, ao contrário de outros que se calhar estão acomodados, mas acabam também por ir lá conseguir a sua fatia, não é? Pois, o problema é que depois a fatia às vezes não é suficiente para se fazer um trabalho sério. Para conseguir passar do patamar onde está para um patamar mais exigente. Depois, por outro lado, naturalmente que é muito difícil, eu às vezes já nem falo só em profissionalização, se fosse uma semi-profissionalização já ajudava muito. Porque a maior parte dos dirigentes resolve assuntos por telefone depois das 5 da tarde. E nesse ponto também poderíamos ter uma grande parte dos treinadores, que têm os seus trabalhos tanto diurnos, digamos assim, e depois vão em detrimento das famílias e em detrimento da vida pessoal deles e dar treinos e fazer todo o tipo de atividades, não é? Vamos lá ver. Como é que é possível criar expectativas de resultados de um trabalho de formação quando andamos a pagar 200 e 300 euros a treinadores? Alguns treinam 4, 5 vezes por semana, têm jogos todos os fins de semana, abdicam de muita coisa. E quando o Tiago está a falar de 200, 300 euros já está a ser ambicioso, porque há muitos que nem esses valores chegam, não é? Pois, admito que sim. Embora saiba que em Espanha também desse ponto de vista também há alguma pouca realidade dessa. Eu acho que a dependência do financiamento público para a atividade do basquetebol, ou seja, do que for, não é positiva. Também concordo. E é preciso encontrar alternativas e para isso é preciso encontrar gente que esteja disponível para, de uma forma profissional, vender o produto de basquetebol a empresas privadas. Tornar o basquetebol um produto de tal maneira interessante que as empresas não tenham problemas em investir. Em investir e em apoiar. Se nós olharmos para o modelo de financiamento do desporto aqui na Espanha, existe uma componente de financiamento do poder central, existem regiões autónomas, mas depois existem
não chegará a uma dezena de empresas que investem apoiam forte e que feio. suportam e que investem. Uhum. E portanto, se investem é porque têm Porque a há certeza retorno. que há retorno. Exatamente. Mas agora, o Estado português tem procurado mexer um bocado. Agora criou a lei do mecenato. Uma empresa que invista tanto num clube consegue ir recuperar perto de 30% só através dessa lei, 30% do que investiu. Sendo que o restante pode ser depois encaminhado para despesas publicitárias e outras. Eu acho que as empresas, a nível do desporto, não perdem se investirem. Agora, nós também temos que fazer a nossa parte, que é dar visibilidade ao desporto. A ver, é preciso valorizar o produto e tratar estas coisas de uma forma profissional, e Exatamente. o que se verifica muitas vezes é que o apoio é feito em função de um relacionamento pessoal, Amizade. ou é feito porque o pai tem uma empresa e enquanto o filho lá jogar vai Ele dar investe. algum apoio. E depois quando o filho sai, acabou. E quando o filho sai, acabou. Quando o dirigente sai, também acabou. E portanto é preciso criar a tal oferta, é preciso É preciso sair valorizar. deste espaço de amizade e irmos para a parte dos negócios mesmo. É preciso ir para a parte dos negócios, é preciso garantir que se tem um bom produto, desde logo para os filhos e para os pais, que são muitas vezes, não são quem decide naturalmente, a maior parte das vezes quem decide é o miúdo o que é que quer fazer, mas depois o pai é que decide se vai Eu para sei que o clube Tiago A. fala com experiência própria porque tem um filho que também é jogador, não é? Tenho um filho e uma filha, são os dois jogador. atletas. Vão manter a ligação da família ao basquete. Vou mantendo. Portanto, tem a experiência das duas partes. Eu penso que aquilo que é desejável, e aqui vamos ter que meter aqui o desporto escolar ao barulho. Sim. Não existe de facto uma ligação ou a ligação que devia existir entre o desporto escolar e os clubes. E muitas vezes nem há qualquer ligação. E portanto, uma coisa que deveria ser natural e em que os pais se sentissem confortáveis de o filho poder passar uma tarde num clube é uma realidade que não existe. Por outro lado, os clubes muitas vezes, alguns nem sede têm, ao pavilhão próprio pelo menos. Sim, uma boa parte deles não. E isto para dizer que os clubes, para serem mais atrativos, eu costumo dizer que andamos em competição com a Sony das Playstations. Ou seja, os fatores de atração, de captação do interesse destes jovens hoje em dia são muito grandes a todos os níveis. Há muita atividade que... E portanto estamos a competir inclusive com a Sony. E só conseguimos competir e conseguir fazer com que os miúdos passem a maior parte do tempo nos clubes se nós tivermos uma infraestrutura, se nós tivermos serviços que permitam que as crianças passem lá o tempo, que tenham uma sala de estudo com um monitor, com computadores, onde possam sair da escola e fazer ali os trabalhos de casa, haver um nutricionista que acompanha, haver um fisioterapeuta, haver... Nós sabemos muitas vezes o drama que é quando uma criança tem uma lesão. Os seguros nem sempre são ágeis. Os clubes muitas vezes não têm gente qualificada para dar apoio a este nível. Sim. Acabam por ser os pais porque querem que o processo seja célere, que têm que estar a suportar despesas. Basicamente há muita coisa por fazer a nível de formação. E isto aqui estamos a falar mesmo só de formação, não é? Sim, efetivamente há muita coisa para fazer nos clubes se queremos ser competitivos. Mas isto não passa só pelos clubes. E a dependência do setor estatal faz com que também haja alguma acomodação. Porque se nós fizermos bem ou fizermos mal, a receita no final do ano estiver lá sempre. Desde que a gente garanta os 40 atletas e se não tivermos os 40, a gente arranja maneira de... Não há aquela motivação para temos que fazer bem porque senão não recebemos. Exatamente. Eu acho que isso não é positivo. um efeito perverso. Sim. O efeito perverso do financiamento público ou da dependência
total do financiamento público tem esse lado perverso que é o de alguma acomodação. Mas embora eu ache que a nível de formação o Estado tem mesmo que entrar, porque nós estamos a trabalhar para o futuro das novas gerações, estamos a trabalhar para o futuro do país. Porque qualquer jogador, e não estou só a falar do basquete, estou a falar de todos os desportos, qualquer miúdo que esteja a praticar um desporto coletivo, tem uma educação, tem uma experiência muito mais rica do que estar agarrado numa PlayStation. Portanto, o Estado, do meu ponto de vista, teria que garantir soluções para, pelo menos na formação, as coisas serem mais fáceis. Bom, o Estado... Aqui estamos a, isto é uma conversa para... Sim, é uma conversa, mas eu estou habituado a dizer aquilo que penso. O Estado prefere investir no hospitalar, que está no final da cadeia de valor. É a área do sistema de saúde onde mais se investe é no hospitalar. É aquilo que está lá no final mesmo, em que a pessoa já vai nas últimas. Não garantir, o entretanto, as condições para não precisar do hospitalar. Com certeza. Nós efetivamente, em porcentagem do PIB, não temos um desempenho bom em termos do investimento que é feito a nível central e, inclusivamente, as autarquias têm um peso muito grande no financiamento dos clubes. Eu não sou muito conhecedor do modelo da estratégia que está por trás do modelo que se vai seguindo. Mas estamos muito dependentes da Santa Casa da Misericórdia e das apostas. Porque eles agora disseram que iam cortar um bocado o financiamento, toda a gente ficou em pânico. Porque não há alternativas, não é? Não sei, às vezes eu também Quer dizer, vejo é que não há responsabilização por nada. Exatamente. Porque a Santa Casa da Misericórdia investiu uma pipa de massa no Monte Pio Geral, uma coisa que nunca se entendeu muito bem, a não ser para salvar a pele ao Monte Pio Geral e aos credores do Monte Pio Geral. Acabou de perder 20 milhões de euros no investimento que tentou fazer na América Latina. Especialmente no Brasil, não é? Sim, os pobres gostam muito das apostas e perderam lá 20 milhões de euros. E pronto, É o país que temos. Isto vai-se fazendo com uma série de gente muito dedicada, muito apaixonada. Mas não é esse o caminho, não é? Vão-se fazendo alguns milagres. Sim. Mas isto, infelizmente, não vai lá com carolice. Exatamente. Temos que ter gente Tiago concorda profissional. comigo, isto não é o caminho. Isto era o caminho há 40 anos ou 50 anos atrás. Sim, mas, E continuamos a seguir mas pela o mesma Luís estrada. há 30 anos atrás, na Pro Liga, na altura era a segunda divisão, havia atletas a ganhar 10 vezes mais Sim. do que ganham hoje. Qual é que poderia ser o caminho? Fazemos como os espanhóis. Os espanhóis têm... Eles que tratam a formação integrada com os estudos. Portanto, eles têm estudos de manhã, têm treinos à tarde. E mesmo competições, isso. Não ocupam os fins de semana dos pais. Têm as competições a meio da semana. Bom, foi feito algum esforço a nível de legislação recentemente relativo ao estatuto de atleta estudante. Mas é insuficiente. Um exemplo que eu acho que é flagrante, embora aí também, pelo menos é o que eu sinto e tive uma situação em concreto com um dos meus filhos, o ensino articulado que existe, por exemplo, para a música. Porque é que não é extensível ao desporto? Exatamente. Porque é que há países onde é obrigatório uma tarde durante a semana para além do horário letivo das aulas de educação física praticarem desporto. Há países onde é possível dedicar as tardes todas ao desporto, se for necessário. E o que eu acho é que nós, parece que às vezes temos aqui alguns vícios de país rico e anda cada um para seu lado. E nos países ricos trabalham em articulação, as entidades sentam-se à mesa e definem uma estratégia e trabalham em conjunto. E, portanto, não é possível dar um salto qualitativo se continuarmos a gerir o dia-a-dia. E a ideia que vai ficando um bocado sobre uma série de assuntos é que se vai gerindo o dia-a-dia. Sim. O problema vamos reagindo em vez de agir. Vamos reagindo, encontramos soluções em cima do joelho, muitas vezes com o efeito contrário àquele que é desejável.
E muito mais caras do que se fosse pensado ao longo, né? Certamente muito mais caras, não é preciso não é preciso ser cientista para perceber isso. Pois. E efetivamente é uma pena porque nós temos todas as condições. Nós vamos a países nórdicos e vemos os miúdos a jogar futebol à neve, ao vento, na neve, à chuva. E aqui qualquer dia temos mais pavilhões do que temos atletas. Exatamente. Vamos lá ver, a gente já falou aqui em tanta coisa que isto só nos diz é que efetivamente isto é uma matéria complexa. Mas é preciso sentar quem tem os diversos agentes e quem tem capacidade de decisão e sentar à mesa para resolver exatamente um conjunto de situações. O Algarve não é propriamente uma região do interior, embora tenha problemas na zona do interior do Algarve e ainda há muita pobreza no Algarve. Inclusivamente foi das regiões mais afetadas com a pandemia nos jovens e na aprendizagem dos jovens, precisamente por pobreza que está enraizada nesses territórios, assim chamemos de baixa densidade. Aqueles que não na linha costeira, mas um bocado mais interior. O Algarve, a associação chegou a fazer em tempos um estudo, uma análise, para demonstrar que, face à nossa dispersão geográfica, os clubes gastam uma pipa de massa em deslocações e em gasolina. Sim. Portanto, voltamos outra vez ao tema dos transportes públicos, não é? Mas efetivamente são distâncias grandes que é preciso percorrer para os clubes jogarem entre si. Sim. Depois, por outro lado, o desporto só é mais uma das vítimas de políticas centralistas. Sim. E, portanto, podemos dar o exemplo das festas do basquetebol. As regiões que têm sempre o melhor desempenho são Lisboa e Porto. Sim. E, portanto, a nada disso é alheio o poder económico também que essas regiões têm, a capacidade de atrair pessoas, de atrair investidores, de atrair até o mercado que eles têm à disposição, de atrair eventos e uma série de coisas. Parece que vão continuar a investir sempre nos mesmos. Qualquer dia só temos pavilhões e não temos mesmo atletas, porque a gente vai ir pelo Alentejo acima. E efetivamente é incrível como ainda conseguem montar equipas, conseguem fazer algumas participações nacionais, porque têm tudo contra. Porque têm tudo contra. O desinvestimento que é feito é brutal. A desertificação enorme. Não há incentivos para as pessoas se mudarem para lá, para as empresas se fixarem lá. E portanto, isto cada vez mais serão menos. Infelizmente esse é um assunto que me toca muito porque é de onde eu venho, não é? E é um problema que é muito difícil de solução. Tenho debatido muito até com o Presidente da Associação do Alentejo e francamente é muito difícil conseguimos inverter esta tendência. Vamos lá ver. Teria que ser um problema central, teria que ser um problema político, que não há vontade. Porque isto são tantas áreas e tantas coisas, mas elas depois tocam-se todas. Por outro lado, muitas vezes já há aquele encosto ao Estado e o Estado é que não resolve. E a gente vê em alguns países em que a comunidade se reúne e resolve o problema. Sim. É preciso fazer uma igreja, eles reúnem-se e arranjam dinheiro para fazer a igreja. E por incrível que pareça, se calhar é nos países mais ricos onde há mais essa vontade de pertença, de criar grupos, de criar associações, criar interações entre as pessoas para resolverem o problema. Uma coisa eu acho que é evidente, olhando para o exemplo do futebol. Quando se investe e onde se investe, os resultados aparecem. Sim. Agora, como é que se vai fazer? Não é da forma que tem vindo a ser feito até agora. Com alguns resultados, com esporádicos que não têm a ver com o trabalho, têm a ver com as qualidades das pessoas. Mas tem a ver com alguma estratégia, alguma capacidade. Também vamos tendo pessoas com outra formação, etc. Mas ficamos sempre a pensar no que é que conseguiríamos atingir se tivéssemos outro tipo de condições e de meios. Pois. Porque, como é óbvio, um clube que consiga ter 3 treinadores a tempo inteiro e alguém num back-office
a tratar das conhecedor. coisas do dia a dia, dos aspectos burocráticos, das organizações e o diabo a 4. E a pensar a estratégia. Naturalmente que ao final de 3 ou 4 anos tem um desempenho e um resultado muito diferente do outro que tem, Que vai indo ao sabor da maré, não é? que tem lá pessoas que conseguem dar o apoio ao final do dia e tem meia dúzia de voluntários que vão fazendo as coisas. E depois, se tiverem muitos voluntários, a coisa ainda se disfarça. Mas se tivermos poucos voluntários... Mas o problema é que os voluntários Não temos nunca para duram milagres. para sempre. E acaba por não haver um projeto a longo prazo. Não, a maior parte dessas pessoas sai completamente de rastros. Ao fim de pouco tempo Ao fim desistem. de algum tempo dizem, epá, Não vale a pena isto, não é ainda para me mim. divorcio. E vamos lá ver, aquilo que acaba por ser recompensador é ver a evolução das crianças, Mas- os resultados que se vão, E depois a família? vão alcançando. E isso depois tem um custo, e às vezes o custo, Vai refletir-se na mulher, nos é filhos, demasiado elevado. porque Mas você isso- não consegue mas estar isso- em dois lados ao mesmo tempo, não é? Mas isso faz pensar é que efetivamente estes clubes estão a substituir o Estado na formação de jovens, Sim, que era o que De estávamos a homens. falar há bocado. homens e mulheres. Nós estamos a trabalhar com o futuro de Portugal. E não se sente que haja uma visão a nível central para que isto melhore. O país está a empobrecer a olhos vistos e vai continuar a empobrecer. Como o Tiago disse há bocado, continuamos com ticos de ricos, ser. Está a empobrecer e vai continuar a empobrecer. E portanto, se alguém acha que isto é uma fase passageira e que as coisas depois vão melhorar, não vão melhorar e vai haver cada vez menos recursos. E há várias autarquias que vão avisando, amigos, vão se preparando, porque O futuro não é risonho. não vamos conseguir continuar a distribuir o mesmo dinheiro que distribuímos. E portanto, faz-me pensar na questão da meritocracia que falámos ainda há pouco, porque efetivamente se os recursos são limitados, mais vale dar a gente 4 tiros certeiros do que falhar. Do que 20 tiros assim ao calhas, não é? Mas, do meu ponto de vista, e calculo que do seu também, a meritocracia é completamente bem-vinda. Porque é estarmos a premiar quem merece. Os que apresentam melhores resultados, os que têm projetos mais bem feitos, tudo. Os melhores. Eu vejo o discurso do Ministério da Educação, é o oposto a esse. Pois. Nós depois vimos a política que não coincide com o que... Nós temos um secretário de Estado do Desporto que nem sequer é tido nem achado na discussão do Orçamento de Estado, Pois. daquilo que lhe cabe para gerir. Que é o responsável pelo desporto. São os corta-fitas que andam aí a viajar pelo país e vão entregar uns prémios a alguns sítios e meia volta arranja-se dinheiro dos fundos comunitários para ajudar em obras de requalificação de equipamentos e pouco mais. Pois. Por isso é que eu acho que nós não podemos estar a olhar para o Estado, temos que fazer o nosso caminho e procurar resolver as coisas, não estar à espera que É preciso ninguém criar nos meta um as mãos produto de por... qualidade que atraia os jovens, os pais dos jovens, e é preciso dentro da comunidade, junto dos empresários, daqueles que podem ajudar, criar um modelo de financiamento dos clubes e da atividade física, premiando aqueles que têm qualidade. apresentar projetos mais sólidos, mais profissionais. Que acabamos por bater nisso, não é? O profissionalismo, a profissionalização do desporto. Do desporto, da estrutura que apoia o desporto. Vamos lá ver. Você quando entrega o seu filho a um clube porque ele gosta de basquetebol, a partida você escolheu um determinado clube por alguma referência que tem ou algum conhecimento que tem. Muitas vezes o miúdo é entregue lá no primeiro treino, começa a treinar e toca a andar. Alguma conversa com o treinador, como é que é dos horários, como é que se chama, os telefones. Mas podemos ter outra coisa completamente oposta, que é... O apoio. Nós temos aqui um projeto educativo de formação que neste caso é ligado ao basquetebol. E os escalões de idade que existem são estes, na formação. E
o produto que nós vamos entregar, o serviço que nós vamos entregar ao final de 2 anos, aquilo que é expectável é que o seu filho desenvolva estas atividades motoras. Os resultados não são importantes nesta fase. Sim. O que é importante é que eles saibam ocupar os espaços. Tenham os fundamentos todos. Que ganhem os fundamentos. Ao final destes 2 anos, a coisa muda um bocado. Os aspectos táticos são mais introduzidos. A componente... Até porque já não há tanto problema de ter a dar fundamentos, porque eles já lá estão, não é? A componente da técnica individual depois desenvolve-se, algum trabalho especializado no lançamento, nos ressaltos, noutros aspectos defensivos, por aí por fora. E quando se está a fazer isto é a promessa da venda que se está a fazer. E ao final de 2 anos já há uma avaliação. Olha, o seu filho comentou do lado. Embora o Como acontece na escola? Cada vez acontece menos. O problema é esse. Mas ao final de 2 anos nós tínhamos esta promessa e olha, o seu filho neste aspecto e naquele está muito bem, ele tem algumas dificuldades motoras, andámos a investir aqui algum tempo para o ensinar a correr, porque nós temos situações de miúdos muitas vezes com 13, 14 anos Não sabem correr. não sabem correr e portanto vai havendo um acompanhamento contínuo relativamente à promessa de venda do serviço no clube. Sim, Numa linguagem empresarial. Exatamente. Começa por um problema. Não podem ser monitores que estão a dar esses treinos. Como é que se faz um trabalho sério? Este trabalho não tem que ser feito sozinho, nem à custa das viúvas do basquete. Pois. Mas é possível fazer parcerias com universidades, Aliás, em Castelo Branco estão a fazer isso. Com especialistas que sabem do assunto e que ajudam a dizer, olha, o que era interessante avaliar nestes anos era isto e naquilo aquele outro. Podemos meia volta, mandamos lá um técnico, tem-se um ponto de partida, tem-se um ponto intermédio, tem-se um ponto de chegada e vai-se fazer. Vai-se fazendo avaliações, mas não acha que falta as pessoas discutirem mais estes problemas? Acho que cada pessoa está metida na sua capelinha, estão a defender o seu quintal e não há uma discussão pública entre os diversos intervenientes da modalidade, porque todos estamos a correr para o mesmo. Quando o Luís tem uma série de gente que por 200 paus tem estas dificuldades que já foram discutidas aqui, tudo o que vai para além disso, está-me a faltar o termo, mas é um sacrifício. Pois. Então já passo tanto tempo no clube, agora ainda querem que eu vá não sei para onde que eu faça discutir isto ou aquilo, ou passe à noite ter uma reunião com outros intervenientes. Nós fizemos já há 2 anos na Associação de Basquetebol, organizou a direção, uma sessão de trabalho que foi desenvolvida pela professora Américo Mateus, onde se aplicaram algumas técnicas de design thinking para ajudar a criar soluções para problemas. A sessão foi uma sessão que foi em aberto sem agenda. Discussão pura e dura. Pura e dura, divididos em grupos de trabalho, identificaram-se os problemas, foram identificadas as soluções. No final houve algumas conclusões. A primeira conclusão foi que nunca se tinham estado todos juntos a discutir o basquetebol. Era a primeira vez. Mas, Tiago, eu sei que isto acontece, mas é ridículo, porque nós somos todos pessoas inteligentes, acho eu, e estamos a dispersar-nos, porque se nós não estivermos todos enquadrados e todos com o mesmo espírito de fazer avançar isto, nós andamos todos aqui a puxar cada um para o seu lado e não... Estamos em profissionalismo ou semi-profissionalismo, não se consegue. Mas o tempo perde-se à mesma. E depois, muitas vezes, ainda há quem tenha o discurso sobre determinadas matérias de que a culpa é da associação. A associação isto, a associação aquilo e a associação o outro. O que esta gente não percebe muitas vezes é que eles é que são a associação. Exatamente. Os clubes é que votam e elegem
podem convocar assembleias gerais, podem convocar reuniões, podem identificar problemas e podem apresentar soluções. Podem achar que quem lá está não serve e fazê-lo seguir para outro caminho e apresentarem alternativas. Esta associação não será nenhuma associação perfeita, nenhuma é. Tem feito um trabalho, penso que meritório, vai passo a passo, vão-se verificando resultados, vê-se que do nível organizativo, não sei se não será o top nacional com capacidade de organizar eventos e coisas tudo com qualidade. Não tem lá gente profissional a tempo inteiro, mas parte do sucesso é devido ao facto de serem praticamente todos reformados. Pois, podem dedicar o seu portanto, podem-se dedicar e ter sempre muita gente envolvida. E, portanto, voltamos outra vez à questão do profissionalismo, porque onde não houver esta capacidade ou um tipo de solução idêntica, não se pode esperar o mesmo tipo de resultados. Pois, mas quando estamos a falar de profissionalismo, acaba por ser uma falsa questão para mim, porque o tempo perde-se à mesma. Porque nós estamos aqui, somos amadores e tudo bem, e não nos podem exigir resultados. Mas estamos a perder tempo que, se calhar, se fosse melhor encaminhado, se fosse melhor pensado, conseguíamos apresentar resultados muito melhores, mesmo sendo amadores. As Assembleias Gerais da Associação de Basquetebol, por norma, estão desertas. Pois, começa por aí, não é? É o órgão máximo. Não é? Tudo o que seja de reunirmos para conversar, as pessoas parece que têm fobia a discutir, a falar, a apresentarem o seu. Olha, a minha ideia é esta. Independente das pessoas gostarem ou não. Eu já passo tanto tempo, agora ainda tenho que ir à Assembleia Geral, o que é que eu lá vou fazer? E vou lá dizer o quê se as pessoas depois não me ligam nenhuma? É esse um bocado o espírito. Isto não é fácil, quer dizer. Como é que conseguimos ultrapassar isso? É a pergunta do milhão. Aos poucos, com muita vontade, mas nesta fase, e já tive a oportunidade de dizer isso em sede própria, temos que ser mais exigentes connosco e com os outros. Com os outros, sim. É a única forma. E acabar com a dependência do Estado, ou a total dependência do Estado. Que nesse aspecto, eu volto a dizer, eu sou da opinião que o Estado deve, pelo menos na parte de formação, deve investir. Mas investa, quer dizer, as autarquias investem. Agora, as autarquias investem no global, porque se as autarquias tirarem a mão, 90% dos nossos clubes se calhar fecham. Pois, mas é por isso é que há um lado perverso no financiamento público. Há um modo perverso na maneira de encarar o desporto. Porque há acomodação depois. Pois. Faltam projetos credíveis. Faltam não, eles existem. Faltam mais projetos credíveis. Nós aqui no Algarve, por exemplo, temos o Imortal, que é um clube que não acredito que esteja dependente do financiamento estatal. Não acredito muito. Vamos lá ver. O Imortal tem equipa de sénior masculina, feminina e sub-23 a disputarem competições profissionais ou semi-profissional. Não acredito que a Câmara de Albufeira, por muito que invista, consiga suprir todos esses valores. Digo eu na minha inocência. Eu não me vou imiscuir na gestão dos clubes. Posso dizer que há uma grande diferença de realidades entre apoios de autarquias a clubes. A Câmara de Albufeira é um exemplo típico. Tanto que a Câmara de Albufeira sempre apoiou muito o basquetebol e não é por acaso que as festas do basquetebol se organizam lá há uma série de anos. Sim, garantidamente, não é? E que fez com que toda a Albufeira respire basquete. Ainda agora criaram 2 campos de 3x3, que acho que tem uma forte tradição de basquetebol. Que acho que é os únicos campos fixos que há no Algarve, de 3x3. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Sim, penso que há aí mais alguns projetos a serem pensados. A Quarteira também tem. Tem, mas eles quando fizeram agora o 3x3 montaram os campos no calçadão, não são fixos, acho eu, não sei. Eles usaram foi outro piso que é para terem um piso homogéneo nas competições onde vão. Portanto, mas eles estão lá, era erro meu, sim. Não conhecia. Mas isto da conversa está longa e estamos aqui num impasse. Não conseguimos resolver grande coisa, não é? Enquanto não mudarem mentalidades. Mais do que tudo, acho que o que nos falta aqui é mudar mentalidades. O que é que acham? Acho que a única forma de acelerar a mudança é substituir os mais velhos pelos mais novos em tudo o que são lugares de gestão onde haja tomada de decisão.
Isso não é um bocado drástico? Pode haver pessoas mais velhas com valor. Sim, elas podem ter valor e podem continuar a ser válidas, mas a geriatrização do país está em curso. Sem dúvida. Vamos ser um país de velhos e os velhos estão agarrados às suas crenças e às suas... É a sua maneira de fazer as coisas? Maneira de fazer. Se é para mudar depressa, tinha que se mudar as pessoas rapidamente. Como é óbvio, isso não vai acontecer. A menos que houvesse uma revolução completa, que é complicado. Não queria estar muito a falar de política, mas a gente tem um governo. Aquelas crianças nasceram e cresceram lá nos corredores de São Bento. Sim, sim. São todos filhos das juventudes partidárias. São todos quadros políticos. Sim. Nunca te conheceram Muitas outro vezes não trabalho. tiveram nenhuma experiência de profissional trabalho na sociedade civil. É um exemplo. Sim, sim. São todos quadros das juventudes. Quando aí não se consegue mudar, como é que conseguimos ficar mais para baixo, não é? Eu acho que até conseguimos tirar algumas conclusões, até interessantes. Tiago, sim, eu agradeço-lhe a sua presença. Isto já vai longo, já ocupei muito. Sei que você vai gozar o seu último dia de férias. E até à próxima. Muito obrigado, Luís. Foi um prazer. E foi assim esta conversa com o Tiago Turgão, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Basquetebol do Algarve, e com ligações muito fortes a este desporto que nos encanta. Quero agradecer ao Tiago ter tido a amabilidade de passar um bocado comigo, numa altura em que estava a queimar os últimos cartuchos das férias, e como é normal, para a semana cá estarei com mais novidades sobre o basquete e as suas gentes. Por mim, desejo que o programa tenha sido do vosso agrado, eu fico por aqui, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.